Meus queridos irmãos, é uma alegria e um prazer estar aqui de volta. Como eu falei para o pastor Alex, eu me sinto muito em casa aqui, já conheço a grande maioria dos irmãos, o qual foi um grande prazer revê-los. Também uma alegria toda especial, revendo um dos meus pais, que eu posso considerar na fé e na caminhada na nossa denominação, que é o pastor Heleno Montenegro. É um pai muito querido e eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus também por poder reencontrá-lo, que para mim é um grande prazer. E nós vamos tratar de um assunto hoje que é um assunto não tão simples, eu poderia até dizer um tanto delicado, pela situação em que a nossa igreja hoje vive, e é óbvio que eu me refiro não só à igreja presbiteriana, mas o que nós poderíamos chamar de toda a corrente dita evangélica no Brasil e em algumas partes do mundo. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que é um texto inicial, mas é um texto muito precioso, que está lá em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, e nós faremos a leitura a partir do verso 3. 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu vou ler de novo e eu vou pedir para que você acompanhe agora com a sua mente, o seu coração, pensando no tema que nós trataremos hoje. Verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É isso que nós estamos fazendo aqui. É essa a convicção que nós temos para poder tratar desse assunto. É claro que quando nós fazemos essa pergunta, talvez a grande maioria já responda não. Cristão de esquerda existe? Pode? Não. Mas às vezes, como mencionou aqui o pastor Alex, falta-nos um conhecimento mais aprofundado e falta-nos também um confronto com relação ao que é definitivamente e efetivamente ser de esquerda ou não. Isso é um ponto que nós vamos tratar aqui. É claro que a esquerda, ela, para ser destruída, para ser anulada, basta nós olharmos para a história. Todas as nações que adotaram esse sistema, essas nações elas ruíram. Tanto que hoje a esquerda, e aí quando nós mencionamos a esquerda, estamos falando de comunismo, estamos falando de progressismo, estamos falando de identitarismo, estamos falando das várias correntes que advêm de uma mesma fonte. Esse pensamento, ele faliu, ele ruiu, ele não deu conta na parte econômica, porque onde ele entrou, ele destruiu a economia da nação, e também na própria estrutura social. Onde ele entra, ele destrói toda a política, toda a estrutura do Estado. Mas há uma área em que esse pensamento é absolutamente vitorioso, que é na parte cultural. É na maneira de nós pensarmos. E uma minoria tem de fato, e isso não é aleatório, isso é um projeto, a gente não vai falar sobre isso hoje porque não temos tempo, mas isso é um projeto muito bem determinado, lá no século XX, de fazer com que as pessoas elas passem a pensar de acordo com o pensamento progressista. E é exatamente isso que eles querem.
Na verdade, o que existe é uma inversão estratégica. Porque quando nós temos o comunismo no século XX, qual era a ideia naquele momento? Aquela ideia era o seguinte: Karl Marx ele dividia a sociedade em duas estruturas. Era o que ele chamava de infraestrutura. Infraestrutura é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, o nosso ir e vir. Então ele dizia que a infraestrutura é essa vida que nós levamos. E ele também vai chamar uma outra parte de superestrutura, que está acima. O que é a superestrutura? São as bases para o nosso pensamento. Então aí ele mesmo denominava como a religião, como as notícias no jornal, como as escolas, as universidades. Então você simplesmente tinha essas duas dimensões para Karl Marx: a realidade e o modo de pensar. Karl Marx ele propôs a seguinte estratégia. Ele diz: primeiro, nós atacamos a infraestrutura. Como que nós atacamos a infraestrutura? Com armas. Nós vamos lá, fazemos a revolução, usamos da violência, matamos todos os burgueses, e aí nós estabelecemos na infraestrutura o início do processo de fazer com que esta nação ela se torne comunista. Depois de conquistar e dominar a infraestrutura, ou seja, as pessoas, agora nós passaremos a trabalhar a mentalidade. Nós vamos agora transformar a maneira de pensar desse povo. Foi isso que o Karl Marx ele propôs. E essa estratégia primeiro vem com a revolução, com as armas, com canhões, com metralhadoras, e destrói tudo que existe, mata muita gente, e aí em seguida eles vão agora mudar o modo de pensar da sociedade. Isso foi responsável pelo assassinato de mais de 100 milhões de pessoas. Eu disse 100 milhões, eu não disse 100 mil, eu não disse 10 milhões, eu disse 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas foram assassinadas neste projeto. E aí é claro que isso trouxe incômodo, isso trouxe constrangimento para alguns intelectuais da Europa. Eles disseram: não dá para continuar desse jeito. Tanta matança, tanto autoritarismo, nós não temos condições de viver assim. E aí eles pensaram numa outra estratégia. E aí qual foi a estratégia agora que está sendo aplicada no mundo? Não, nós vamos inverter. Nós não vamos atacar com armas, com violência as pessoas, para depois levá-las a pensar conforme nós queremos. Nós vamos inverter. Primeiro, nós vamos atacar a forma de pensar, a maneira como as pessoas veem o mundo, a maneira como as pessoas veem as outras pessoas. Nós vamos transformar a alma, o cérebro, a mente das pessoas. Quando isso se consolidar, aí nós então podemos transformar a infraestrutura, ou seja, fazer daquela nação uma nação comunista. E é exatamente isso que acontece hoje. É exatamente isto que acontece hoje. E eles têm sucesso. Se, por exemplo, eu quero aqui trazer uma área bastante específica e muito rica para eles, que é a linguística. Porque está mais que provado que a nossa forma de pensar está conectada à estrutura linguística que nós temos, ou seja, a nossa fala, o que nós falamos. Então, quando eles, por exemplo, impõem sobre nós a utilização de alguns termos que não fazem o menor sentido, mas nos é imposto e nós utilizamos, o nosso pensamento muda. E é exatamente isso que eles querem. Querem alguns exemplos? Você utiliza o termo mulher trans? Se você utiliza, você já foi capturado por eles. Porque não existe mulher trans. Existe homem e mulher. Você, em vez de sexo, fala gênero, o gênero da pessoa, você já foi capturado por eles. Porque gênero não se aplica à sexualidade, gênero se aplica à linguística. Todo mundo sabe disso. Gênero é aquilo que é masculino e feminino, mas não é necessariamente homem e mulher. Exemplo, a mesa. A mesa é feminino, mas não é uma mulher. Isso está ligado à linguística. O carro é masculino, mas não é um homem.
O que eles fazem? Eles tomam esse princípio e jogam na biologia. E aí todos nós replicamos isso, reproduzimos isso. E quando nós assim o fazemos, nós já fomos capturados por eles. Existem nuances muito tênues que escapam à nossa compreensão. Por exemplo, quando você se refere ao que está ao seu redor, você chama de natureza ou criação? Do que você chama? Você fala assim, olha a natureza, que linda, as árvores. Ou você diz assim, olha a criação, que linda, as árvores. Porque senão você já foi capturado. Sabe por quê? Porque natureza nos remete a nada. Nos remete a uma coisa que surgiu naturalmente. Agora, quando eu falo criação, essa expressão remete a quem? Pronto, é isso. É simples assim. Então, a linguística é uma área muito importante para eles. E é por isso que nós precisamos resistir a isso. Precisamos resistir a essa inserção na nossa mente. Então, tratar desse assunto não é tão simples. Porque quando eu digo assim, pode um cristão ser de esquerda? Aí você pensa já nos partidos de esquerda, no comunismo bruto. Aí você diz, não. Mas às vezes você não se apercebe. E eles não estão ligando muito para isso. O que você disse é sim ou se é não. Mas você não se apercebe que o seu coração, a sua alma, a sua mente já foi capturada em algumas áreas. E nós não resistimos. Simplesmente nós fazemos concessões, ou por medo, ou por preguiça. Mas nós fazemos concessões. Mas quando eu quero, nesse momento, o que eu gostaria de trazer para os irmãos e as irmãs é nós olharmos para essa questão, essa estrutura, não é? E nós pensarmos do ponto de vista mais aprofundado. Não apenas olhar como uma filosofia política, não apenas olhar como uma manifestação de pensamento, mas nós irmos o que nós poderíamos chamar de uma convicção mais importante. Deixa eu ver aqui, agora sim. Uma convicção onde nós temos, de fato, uma visão clara do que é esse pensamento de esquerda. E aí eu quero trazer aqui um ponto de partida. Esse ponto de partida vai ser a base da nossa palestra hoje. Porque nós não temos, quando olhamos para a esquerda, ou um cristão que se diz de esquerda, nós não temos uma mera junção de ideias aparentemente convergentes. Não, eu sou de esquerda porque a esquerda ela gosta dos pobres. Eu sou de esquerda porque a esquerda gosta dos negros. Eu sou de esquerda porque a esquerda gosta das mulheres, né? As pessoas pensam numa junção. Eu sou de esquerda porque eu gosto da justiça social, eu gosto de pensar que os pobres precisam de ajuda, etc. Não, mas o ponto de partida aqui não é olhar para essa questão como uma convergência de ideias. O que nós temos, na verdade, e nós olhamos para a esquerda e para o evangelho, o que nós temos é uma guerra entre, preste atenção nisto, religiões. Porque quando olhamos para a esquerda não é simplesmente uma filosofia de vida, uma forma de pensar ou uma forma de governar. O que nós temos, na verdade, é uma religião. E muitos intelectuais, alguns nem são cristãos, eles já perceberam isso. Por exemplo, tem aqui a citação de Raymond Daron. Ele escreveu um livro que é O Ópio dos Intelectuais. Ele não era cristão, pelo menos não professo, ele não era teólogo, ele era um sociólogo. E olha a frase dele, ele diz o seguinte: o cristão nunca poderá ser um autêntico comunista. Do mesmo modo que o comunista não pode crer em Deus. Porque a religião secular, o que é a religião secular? É o esquerdismo, é isso que ele está dizendo. A religião secular, animada por um ateísmo fundamental, preste atenção nisso, declara que o destino do homem cumpre-se todo inteiro nessa terra. E aí ele conclui, com uma ironia, o cristão progressista esconde de si mesmo essa incompatibilidade. Isso aqui não está sendo dito por um teólogo, por um pastor, está sendo dito por um sociólogo, e diga-se de passagem, muito conhecido e muito famoso do século passado, que é Raymond Daron.
Então ele diz que quando alguém se diz cristão e ao mesmo tempo progressista, ele está se escondendo para si e de si a incompatibilidade, porque nós não estamos tratando de, repito, junção de ideias e pensamentos, nós estamos tentando viver duas religiões que são inimigas. Vamos lá. Nós temos também Hermann Doiver, é bastante conhecido. Bom, primeiro foi um sociólogo, agora vamos pegar um homem crente, não é? E ele escreve o seguinte: a parte do nosso eu profundo, a experiência ingênua não é mais possível do que o pensamento teórico. Ambos, é aqui que eu quero entrar, ambos, veja bem, ele está falando de experiência e pensamento. Ele diz, ambos procedem do coração, a raiz religiosa da nossa existência temporal. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que o pensamento de esquerda é uma religião. Aí você vai dizer assim, mas é uma religião? Como é uma religião? Eles são ateus, eles não gostam de igreja, eles não gostam de cultuar. Não, mas é uma religião temporal, é uma religião ateia. Toda a sua estrutura é a estrutura de uma religião. E nós podemos provar isso de maneira muito simples. Quando você toma, por exemplo, a ideia do comunismo, ou a ideia do socialismo, ou do progressismo, né, são sinônimos, nós vamos perceber que eles defendem a seguinte sequência na história humana. Veja o que eles dizem. Eles dizem que primeiro houve um momento em que a humanidade ela vivia uma sociedade primitiva. O que eles diziam com isso? Engels, por exemplo, ele vai tratar sobre isso de maneira mais detalhada. Eles vão dizer que os seres humanos, o homem, ele vivia em tribos. E não havia propriedade privada, não havia uma pessoa que era dono disso ou daquilo, e não havia casamento. Então as mulheres, elas tinham filhos de homens que elas não sabiam quem era o pai. E os pais, os homens, não reivindicavam nada. Então as mulheres é que criavam seus filhos solitárias, sem a presença de um marido, porque ela não os tinha, não havia marido, não havia casamento. É como uma alcateia de lobos, né? Como uma manada de porcos, era assim. E aí eles diziam o seguinte, nesse momento, a mulher tinha mais poder que o homem. Porque ela, né, fortalecida, ela determinava os rumos dessa aldeia, dessa tribo. O homem, ele apenas caçava, ele trazia comida, mas ele não tinha participação na formação das pessoas. Mas houve um camarada que, segundo eles, é um malandro, é um sem vergonha, é um bandido. Esse camarada, ele teve uma ideia. Ele simplesmente pegou, riscou um quadrado no chão e disse assim, esse pedaço de terra é meu. E será meu e dos meus filhos. Agora, veja bem, como é que ele, num contexto em que não havia casamento, ele vai garantir que essa propriedade que ele separou é garantida a ele e a seus filhos? O que ele tinha que fazer? Ele simplesmente tinha que aprisionar a mulher dentro de casa. E segundo os comunistas, foi isso que ele fez. Ele foi lá, pegou a mulher pelos cabelos, aí ela gritou, esperneou, e ele arrastou até para dentro de casa e disse, você só vai ter filhos meus e eles vão herdar essa terra. Aí os comunistas dizem assim, foi aí que entrou a desgraça na humanidade. A ideia da propriedade privada. Tudo que é ruim nas sociedades acontece por causa da propriedade privada e da noção de herança. E aí é claro, ora, se a propriedade privada ela é o mal, o grande mal da sociedade, como é que nós vamos fazer com que essa sociedade se torne novamente uma sociedade perfeita? Anulando o quê? Destruindo o quê? A propriedade privada. Agora você entende por que a esquerda, ela simplesmente tenta destruir de todas as formas o conceito de propriedade privada e herança. Agora, só um detalhe teológico. A noção de propriedade privada e a noção de herança vem do nosso Deus. Isso não é uma invenção humana. Isso faz parte do próprio caráter do Senhor Deus. Quando nós pensamos em termos de possessão e herança,
O que nós temos aqui nessa terra reflete algo muito maior, porque aponta para Cristo, porque Cristo é o herdeiro e Ele é o dono de todas as coisas. E nele somos co-herdeiros. Mas os esquerdistas vão colocar isso como um problema. E aí qual seria a solução para isso? Seria uma revolução. Então você vai, faz uma revolução, seja das ideias, como nós estamos vivendo hoje, seja pela violência física, como foi no passado e em alguns lugares do mundo. Daí nós vamos simplesmente dizer o seguinte, vamos destruir a propriedade privada, vamos destruir esse conceito de herança, vamos destruir tudo isso, e aí nós teremos uma sociedade igualitária. E aí então, somente com isso, nós alcançaremos o paraíso, que seria o descanso nessa terra, ou seja, nós teríamos uma sociedade perfeita. Meus irmãos, o que é isso? Isso é criação, queda, redenção e consumação. É a mesma estrutura, só que demonizada, só que trazida como uma mentira. Agora, deixe-me só dizer uma coisa para você. Você percebeu que o discurso da esquerda, que não é realidade, mas é narrativa, mas convence? Você percebeu isso? Eita, é mesmo, porque esses ricos poderosos que são tão egoístas, eles têm propriedade, enquanto isso tem lá o mendigo, o pobrezinho, na sarjeta. Realmente, ele tem razão, é preciso destruir. Percebe isso? É por isso que a esquerda ela é encantadora, no sentido de encanto, de atração no nosso modo de pensar. Por quê? Porque ela é uma religião. E a religiosidade é a busca do perfeito, é a busca de trazer sentido para a alma, sentido para a vida. É por isso que a esquerda ela é mais perigosa do que nós imaginamos. E aí é claro que, como eu disse para vocês, hoje em dia, na atualidade, nós vivemos uma diferenciação desse processo. O que o pensamento de esquerda vai dizer é o seguinte: a sociedade vive em constante luta. Eles vão colocar luta em tudo quanto é setor da sociedade. Todos os setores da sociedade vivem guerra, e eles promovem essa guerra. Preto contra branco, mulher contra homem, indígena contra ocidentais, homossexuais contra heterossexuais. E eles vão trazer isto, não é? De forma afetiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja só como está no slide. Antes, no século XIX e século XX, a ideia que se tinha é que existia apenas uma luta de classes, que era o quê? Patrão contra empregado. É só essa. Essa é a luta. E é isso que nós devemos tratar. Perceberam que não deu certo, como eu disse no início. Então, o aspecto econômico era a base de estabelecer a briga, a luta na sociedade. Muitos intelectuais disseram, nós precisamos mudar isto. Nós vamos sair do aspecto econômico e nós vamos entrar no aspecto afetivo. E é por isso que hoje nós temos o identitarismo, que se manifesta através de todo esse absurdo que você hoje contempla nos noticiários. O absurdo que a gente contempla na política, o absurdo que a gente contempla na fala. É impressionante, porque não basta apenas dizer boa tarde a todos e a todas, né? Porque já é um erro crasso, porque nós sabemos que o masculino no português, ele também é uma expressão geral, mas tem que colocar um todes também. Então é bom dia a todos, a todas e a todes. E você percebe que isso, de fato, é uma insanidade. E é por isso que essa luta de identidades, ela vai trabalhar o afetivo. Olha, tá vendo? Você que é trans, você está sendo contemplado, porque ele está falando todes. Olha, mulher, tá vendo? Você agora está sendo contemplada depois de tantos anos de história de opressão, porque ele fala todas, além do todos, que atinge os homens. Então é afetivo. É por isso que eu quero dizer para você, e você que tem filhos na universidade, você que tem filhos no ensino médio, abra os seus olhos, abra o seu coração. Porque o objetivo destas pessoas é roubar a alma das pessoas. Eles têm um propósito satânico, porque o que eles querem, na verdade, é a transformação da natureza humana. O alvo deles é transformar a natureza humana. E nós sabemos que a transformação da natureza humana só pode ser feita pelo Senhor Deus, pelo seu poder absoluto.
mas eles se colocam no lugar de Deus e eles buscam essa transformação. Essa religião, ela é ressentida e contraditória. Então ela traz ressentimento o tempo todo. Tá vendo? Você é pobre, você sempre foi humilhado, você sempre foi desprezado. Tá vendo? Você é negro, você faz parte de um racismo estrutural, que é um absurdo, né? Não existe racismo estrutural no Brasil. Não existe isso, mas não, você faz parte. Tá vendo? Você, mulher, você é oprimida, teu maridão tá lá tranquilo, você tá lá se acabando em casa, cuidando de filho, tendo filho. Chega ao ponto a loucura que Shulamita Firestone, que era uma feminista, ela diz que o fato da mulher ter útero e ter filhos é uma opressão e que ela deveria lutar contra isso, que os homens também deveriam ter filhos. Ter filho, engravidar, é isso que ela está dizendo. Você vai dizer assim, nossa, isso é loucura. Mas o nível é este. E a revolta, de fato, esse ressentimento é algo muito profundo. E a base do pensamento de esquerda está nessa afirmação contraditória, que é da Revolução Francesa. Qual é a expressão? Todo mundo conhece: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Agora, por que é contraditório? É absolutamente contraditório. Primeiro, se você vai lutar por liberdade, você não pode ter igualdade. Porque se eu sou livre, eu não sou igual. Se o meu vizinho, ele gosta de comprar carro branco, usar calça jeans, camisa verde, ele está na sua liberdade. Eu sou livre para usar calça preta, comprar carro branco e ter camisa, sei lá, cinza. Agora, quando você impõe igualdade, onde todos vão viver da mesma forma, onde todos vão pensar da mesma forma, onde todos se comportarão da mesma forma, você já destruiu a liberdade. Porque em sociedade, ou você é livre, ou você é igualitário. Ou você tem liberdade para as suas escolhas, ou escolhem por você. Só que eles não veem essa contradição. Muito pelo contrário. Eles lançam essas frases apenas como frase de efeito. Que lindo, liberdade, fraternidade. E aí vem a terceira, fraternidade. Eu pergunto para você, na história humana, onde o homem é fraterno? Nós estamos vivendo guerras agora, não estamos? Rússia contra a Ucrânia, Estados Unidos contra o Irã, Israel, guerra. Essa é a fraternidade? O homem é fraterno? É claro que não. É óbvio que não. O homem é depravado. O homem é tendente ao mal. O homem é tendente ao erro. Não existe nele fraternidade. Como é que você vai alcançar essa fraternidade? É por isso que quando nós olhamos para o lema da esquerda, que é liberdade, igualdade e fraternidade, é uma contradição em si e uma mentira absoluta. Só que sabe qual é o problema? É que muita gente acredita. Este é o problema. É por isso que quando nós falamos no discurso da esquerda, não estamos falando de realidade. Aliás, você quer acabar com o esquerdista? Joga a realidade na frente dele, acabou. Você acaba com ele. Mas o que ele usa é narrativa. Ele simplesmente traz defesas que não fazem o menor sentido na realidade. E aí vem um detalhe, meu querido. Porque se a esquerda é uma religião, preste atenção nisto. Em toda a sua dimensão, ela odeia Cristo. Eu vou repetir. A esquerda, que é uma religião, em toda a sua área, não há nenhuma área que escapa a isto. Ela odeia. Não é que despreza, não é que tolera, ela odeia a Cristo. Eu vou dar apenas um exemplo, que é uma citação de Karl Marx. Ele diz assim: a miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. Veja, a miséria religiosa. O que ele está dizendo é que o evangelho é uma miséria. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. Então, Cristo, na verdade,
é uma invenção humana que se tornou uma droga, se tornou um entorpecente para que as pessoas não vejam a libertação por meio do comunismo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida. Todo esquerdista tem como alvo a supressão da religião. Ah, pastor, mas, por exemplo, na Igreja Católica você tem a teologia da libertação. E nos evangélicos você tem a teologia da missão integral. Eles são crentes, é pastor, etc. Sim, mas veja, o que de fato é para eles o mais importante? A verdade do evangelho ou a aplicação do pensamento de esquerda em detrimento do evangelho? Então ele vai dizer que a religião, o evangelho, Cristo deve ser suprimido, enquanto felicidade ilusória do povo. Ele está dizendo, evangelho, Cristo, sabe, essa ideia de igreja, isso é uma felicidade ilusória. A exigência de abandonar as ilusões, que é o evangelho, sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do vale de lágrimas que a religião envolve numa auréola de santidade. Em outras palavras, para Karl Marx e para qualquer esquerdista, o objetivo é destruir os valores do evangelho. Deixa-me dizer uma coisa para você. Não é da religião, é do evangelho. Porque os muçulmanos são muito bem-vindos entre eles. Ou você ainda não percebeu isto? As religiões xamânicas são muito bem-vindas entre eles. Ou você ainda não percebeu isto? As religiões de terreiro são muito bem-vindas entre eles. Ou você ainda não percebeu sobre isto? Agora, fale de um pastor, fale de um líder cristão. Na universidade onde eu trabalho, você tem vários eventos com várias religiões. E, ok, para o ambiente da universidade, ok, é um ambiente de ideias. Mas você não vê um sequer que trate do cristianismo. De maneira respeitosa, onde haja um debate decente. Não tem. E simplesmente é vetado. É vetado. Por quê? Porque esta religião, a esquerda é uma religião, ela odeia a Cristo. E aí vem, talvez, uma aplicação mais precisa disto. Todo o pensamento de esquerda quebra os 10 mandamentos. Toda. É por isso que, sabe, irmãos, eu quero dizer com muito temor e tremor, com muita humildade, eu quero dizer isso para a glória do Senhor. Eu não entendo como pessoas que se dizem crentes defendem isto. Eu não entendo como pastores, pessoas que exercem governo na igreja defendem isso. Para mim é algo assim, sabe, inconcebível. É algo triste demais. Veja só, nós temos os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu coloco aqui, o pensamento de esquerda desvaloriza o Senhor Deus em nome de um sistema que se apresenta como um ídolo maldito, colocado no lugar do Criador. Isto às custas de afirmações depreciativas. Sabe qual é o problema? O problema é que, quando nós olhamos para a teologia das esferas, Deus está no comando de todas as coisas. Ele é o provedor, dele vem todo o poder, dele vem a nossa esperança. O que vai acontecer aqui? Simplesmente o Senhor Deus é retirado, no coração dos homens, claro, né? Porque ele permanece lá. Mas no coração dos homens, ele é retirado de lá e no lugar dele se coloca o homem enquanto economia, o homem enquanto Estado, o homem enquanto intelectualidade, o homem enquanto qualquer coisa. O pensamento de esquerda, o progressismo, ele simplesmente, de maneira sistemática, ele afronta os 3 primeiros mandamentos, que são direcionados ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é claro, porque eu
Muitos que se dizem crentes, pastores, líderes, jamais diriam assim, olha, tem uma religião ali satanista. Claro, eu tenho dificuldade, mas tem algumas coisas no satanismo que eu gosto, eu vou adotar na minha vida. Você acha isso coerente? Você acha isso razoável? Mas é exatamente isso que acontece quando uma pessoa que se diz cristã, ela faz concessões ao pensamento de esquerda. Quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós sabemos o que significa isso, o Shabat, o dia do Senhor. Isso não aponta apenas para um dia na semana, quando toda a igreja de Cristo ao redor da terra, ela atende a uma santa convocação. Não, mas também aponta para o nosso descanso. O autor de Hebreus fala isso, resta-nos ainda um Shabat, um sábado, que é o descanso na glória. Mas o pensamento de esquerda destrói a eternidade futura, ensinada no Evangelho, substituindo-a por uma escatologia mundana e material. O pensamento de esquerda é tão contraditório que, onde ele entra e promete, ele destrói. Eu me lembro, irmãos, dos primeiros discursos de Hugo Chávez na Venezuela. Eu me lembro desses discursos. Discursos assim, sabe, paternais, prometendo uma nação forte, uma nação onde as pessoas teriam o que comer. Eu já vi o nosso atual presidente dizendo, olha, porque o brasileiro ele vai tomar café, ele vai ter almoço, ele vai ter jantar, ele vai comer, sei lá, picanha, vai poder, né? Você ouve isso. Mas a gente sabe que onde ele entra, ele destrói. A situação da Venezuela, meus irmãos, eu moro lá na fronteira, é calamitosa, é uma coisa triste, muito triste. Mas o pensamento de esquerda, ele destrói a ideia de que a nossa esperança, o mundo verdadeiro, não se dará nessa terra. Como é que vai se dar nessa terra, irmãos? Se ela é dominada pela depravação, ela é dominada pelo pecado, como é que nós teremos condições de construir aqui uma sociedade que seja decente? Simplesmente isso é impossível, mas isso faz parte do projeto contra o Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Bom, isso aqui nem precisava dizer, né? O pensamento de esquerda desvaloriza toda e qualquer autoridade tradicionalmente instituída pelo Senhor Deus, promovendo a rebeldia, o desrespeito e a intransigência. Já ouviram falar, nós temos que destruir esse mundo patriarcal, já ouviram essa expressão? Vocês já ouviram essa expressão? Não, nós temos que destruir esse autoritarismo paternal que o pai e a mãe mandam. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas isso faz parte da agenda da esquerda, de acabar com a autoridade dos pais. Por isso que eles dizem, tem que pegar a criança e ela tem que ficar tempo integral na escola. Chega bem cedo e sai no início da noite. Porque aí ele sai da esfera da autoridade do pai e ele fica ali recebendo, sendo inoculado com essa nova religião. E o objetivo é a rebeldia. A ideia de você se submeter, a ideia de você ser manso, a ideia de você se parecer com Cristo, que veio como cordeiro, isso é totalmente odiado. Porque o que nós temos é que resistir. E aí é nesse ambiente que o quinto mandamento também ele é destruído. Não matarás. O pensamento de esquerda promove o ódio entre as chamadas classes ou minorias sociais e os atos de violência em nome do processo revolucionário. Eles matam as pessoas fisicamente, eles matam as pessoas na sua reputação, eles matam as pessoas na sua emoção, enquanto pessoa humana, eles não têm condolência nenhuma. Eles dizem proteger os negros, não é verdade? Mas vai um negro se apresentar como contra o pensamento de esquerda, vê se eles protegem. Eles protegem as mulheres, não protegem? Mas vai uma mulher se levantar contra o feminismo, contra o pensamento de esquerda, o que eles fazem com essa mulher? Porque eles não defendem ninguém, eles defendem apenas o seu projeto. E as pessoas precisam estar inseridas nele. E se essa pessoa não se adequa, há situações em que são assassinadas literalmente,
há situações em que são assassinadas na sua reputação, na sua alma, no seu coração e por aí vai. Não adulterarás. O pensamento de esquerda banaliza a fidelidade, incluindo a matrimonial, pois seu objetivo é trair ou quebrar a legalidade capitalista. Sabe por quê? Eles vão dizer que essa ideia de casamento e fidelidade é legalidade capitalista. Isso aí é para ajudar aquele sem vergonha que fez... Lembra quando eu falei no início que fez um risco no chão? Isso aqui é meu, dos meus filhos, e a minha mulher será somente minha. Ele vai dizer, nós temos que quebrar isso aqui. É por isso que o conceito de casamento foi destruído. Porque nós sabemos que o casamento, segundo o Senhor Deus, é entre um homem e uma mulher. Mas qual é o conceito de casamento para a esquerda? Eu preciso dizer aqui? Não, né? Vocês já sabem qual é o conceito deles. E é exatamente isso. É a quebra do 7º mandamento. Não furtarás. Eu nem preciso nem falar, né, irmãos? Não furtará, não roubarás. O pensamento de esquerda acredita no direito dos chamados dominados expoliarem a propriedade e a riqueza da classe rica feita inimiga. Mas isso é discurso, viu? Porque todo sistema de esquerda, quando ele assume o poder, ele vai apenas beneficiar o seu conclave. Só eles. O resto é esmagado. Pode estudar sobre qualquer nação onde esse sistema foi implantado profundamente, veja o que acontece com a população. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O pensamento de esquerda construiu, como tem construído, uma série de teorias sociais e históricas que foram baseadas em mentiras e falsidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não é uma mera constatação. Isso daqui é metodologia. Os comunistas da União Soviética, eles diziam isso, minta. Você tem que mentir. Vamos fazer um tratado aqui, vamos cumprir esse tratado, aí você faz o tratado com o burguês, aí depois você não paga nada, você passa a perna nele, mentiu. Sabe por quê? Porque eles dizem que a mentira é uma arma lícita contra a legalidade burguesa. É isso que eles dizem. Então, eles mentem. Todo político de esquerda mente. E isso é a quebra do 9º mandamento. Não cobiçarás. O pensamento de esquerda insiste em promover a cobiça, classificando-a como necessário para o processo revolucionário e transformador da sociedade. Enfim, irmãos, o pensamento de esquerda é uma religião que se enfurece contra Cristo, né? Lembra do Salmo 2? Ah, lá está lá o Salmo 2. Leia o Salmo 2 para você ver. Se enfurece contra Cristo e que simplesmente quer roubar e transformar a natureza humana que as pessoas possuem. E aí, como é que a gente vai olhando para essa realidade de que o pensamento de esquerda é uma religião? Então vejam a proposta deles, de todos eles. Até daquele candidato centrinho esquerda, né? Porque ele é mais, né, mais maleável, ele é... Veja como essas pessoas estão embasadas no seu projeto. Primeiro, os princípios do evangelho são o mal a ser abatido. Eu vou repetir. O pensamento de esquerda afirma: os princípios do evangelho são o mal a ser abatido. Conceito de família, conceito de casamento, conceito de trabalho, esses conceitos que advêm do evangelho precisam ser destruídos. Então, como é que nós vamos destruir? Destruindo o evangelho. É aquela ideia, não adianta nada, segundo eles, você ficar limpando teia de aranha. Qual é a solução melhor? Não é limpar a teia de aranha, é aniquilar a aranha que produz a teia. E é por isso que eles querem destruir a igreja. Aí você vê aqueles políticos de esquerda indo à missa, indo a essas reuniões, né, das igrejas mais neopentecostais, está lá, né, com a mãozinha junto, posta, e canta, e vai lá e dá um abraço no pastor, e fala os evangelhos. Claro, porque nós já vimos, eles mentem. É isso que eles fazem.
Mas o desejo deles é abater o evangelho. O segundo ponto que é demoníaco nesse movimento é a tentativa da mudança da natureza humana pela violência, seja violência simbólica, seja violência física. O que eles querem é que você mude a sua forma de pensar. Porque se eles conseguem mudar a sua forma de pensar, eles vão mudar a sua visão de mundo. E como que eles conseguem isso? Eu já falei, eu não preciso me deter mais. Pela linguística. Pela maneira como você fala. E essa mudança da natureza é o alvo deles para que seja implantado esse sistema, que é um sistema religioso que afronta o Senhor Deus. Terceiro, a utilização do Estado como força repressiva. Por que tem MEC? Pessoal aí do Cici? Por que existe o MEC? Já pensou nisso? Isso é uma força repressiva. Alguém não pode ir lá e fazer denúncias? Isso é uma força repressiva. Porque que ideia é esta que a educação tem que ser por meio de um currículo formado por burocratas em Brasília, e nós sabemos que esse currículo está eivado, está encharcado, está cheio de narrativas de esquerda. Na verdade, o que eles querem, e eles usam uma expressão tão bonita, né? É a formação do cidadão, é uma educação cidadã, o que na verdade isso deveria ser traduzido por uma educação esquerdizante. Está lá em Brasília, e eles querem impor isso aos seus filhos. Isso é um projeto que vem desde o século XIX. Retira da família o direito à educação, porque o que nós tínhamos era, cada família educava seus filhos, é por isso que era muito comum, o pai era sapateiro, o filho se tornava sapateiro, o pai era açougueiro, o filho açougueiro, era muito comum, porque se passava de geração em geração o ensino. Não que a mudança disso tenha sido ruim, não estou dizendo isso, filho de um sapateiro se tornar médico, não, tudo bem, está tranquilo, mas o que eu quero dizer é que esse é o contexto que você encontra na família, saber o que é melhor para os seus filhos. O que eles dizem? Não, quem sabe o que é melhor para os seus filhos é o Estado. É o camarada lá, é o burocrata lá. E isso é utilizado como força repressiva. A mente revolucionária como manifestação da impiedade, esse desejo do uso da violência para mudar a realidade social. A Groen van Prinsterer, ele escreveu um livro, Impiedade e Revolução. Não tem em português, mas tem em espanhol. É um livro primoroso, um homem crente, um pastor holandês. E ele vai mostrar, ele vai falar dessa mente revolucionária de esquerda. Ele vai demonstrar que isso advém da impiedade, do coração pecaminoso humano. E aí ele vai dizer algo que é maravilhoso. Ele diz o seguinte na obra dele: sabe qual é a solução para uma mente esquerdista, para uma mente revolucionária? O Evangelho. Só o Evangelho. Para livrá-lo das garras dessa loucura de transformação social. A destruição dos valores da lei divina. Será que você não percebeu, meu irmão? Será que você não percebe como eles estão destruindo os valores do Evangelho? Constantemente. E o desejo deles é reprimi-los para que você tenha medo. Se você não agir como nós desejamos, nós colocaremos a polícia em cima de você. É por isso que hoje, preste atenção nisso, hoje, nem eu, nem você, nem qualquer brasileiro é livre para falar o que quiser na internet. Ou você se sente totalmente livre? Você se sente? Na verdade, isto demonstra a destruição dos valores da lei do Senhor. Sexto, o ressentimento que hostiliza a propriedade e a herança. Já falei sobre isso, não preciso me deter mais nesse tema, mas esse de fato, ou essa de fato, é a oferta que nos trazem. A divisão da riqueza pelo roubo e sequestro. A ideia de que o mais rico tem que distribuir com os mais pobres. Isso é só papo furado, viu, irmãos? Porque a história mostra o contrário. Quando a União Soviética caiu,
né, com a perestroika lá, enfim, com todo aquele movimento que houve, porque por que a União Soviética caiu? Porque não se sustentou mais, não se sustenta mais. É como a Venezuela, cai, rui, não aguenta. Cuba, não aguenta, rui. Sabe o que surgiu no meio da União Soviética? Mega milionários, que eram amigos do partido. A divisão da riqueza é por baixo. O nivelamento é por baixo. Eles nunca, historicamente, promoveram, por exemplo, uma sociedade onde você tem uma classe média majoritária. Não, o que eles fazem é colocar todos na pobreza e na miséria, tendo apenas as regalias daqueles que são do partido ou amigos do partido. A corrupção historicamente percebida. Deixa-me dizer uma coisa para você, meu irmão. Quanto mais Estado, mais corrupção. Quanto menos Estado, menos corrupção. Você defende o Estado provedor, é isso? A nossa mente foi capturada. Eu vou fazer uma pergunta para você e certamente essa pergunta surgirá no momento de perguntas também, porque eu só vou afirmar aqui. Você concorda que o Estado seja responsável pelo asfaltamento da rua da frente da sua casa? Se você acha que é obrigação dele, sua mente foi capturada. Porque não é obrigação do Estado e não deveria ser obrigação do Estado botar esgoto, passar o asfalto, botar rede de luz, a sua internet, enfim. É interessante porque a Escritura Sagrada, ela é minarquista no que diz respeito aos governos gentios, né? Porque quando você tem o governo do Velho Testamento é uma coisa, mas quando você tem a vinda de Cristo e o espalhar do povo de Deus, do Israel de Deus pelo mundo todo agora, essa igreja vai lidar com os gentios. Então, de que maneira a Escritura Sagrada, no Novo Testamento, encara o papel do Estado? É um papel minarquista. Ah, pastor, o que é minarquismo? Significa dizer que pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, o Estado existe apenas para proteger as liberdades, proteger as propriedades privadas e dirimir os abusos entre esse relacionamento. Só isto. Passou disso, o Estado passa a ser um problema para a sociedade. O Estado não deveria ser responsável pelo asfaltamento da sua rua. Ele é responsável para manter policiais na rua, para dirimir a bandidagem. Isso ele é responsável. Ele é responsável para ter um corpo jurídico. Isso ele é responsável. Ele é responsável para ter um exército para proteger a nação. Nisso ele é responsável biblicamente. Passou disso, irmãos, é problema. Mas, quando nós olhamos historicamente a corrupção, que graça, né, que permeia o pensamento de esquerda, na verdade isso advém por um Estado forte, um Estado que toma todas as áreas da vida humana. Aí você começa a dizer, a saúde é o Estado, a educação é o Estado, o gás de cozinha é o Estado, eu não trabalho, mas eu preciso de dinheiro, a bolsa é o Estado. Você começa agora a ampliar isso e, na verdade, isso não é uma atuação benevolente. Isso é uma atuação de domínio. Ele quer dominar você, seu coração, sua mente, seus valores. A miserabilização da sociedade e o privilégio de casta, já falei isso. Todo mundo pobre e só um conclave, uma casta de pessoas que são riquíssimas. Você sabia que Fidel Castro, e depois isso passou para os filhos, eles têm uma ilha dele em Cuba? Uma ilha que é só dele, e que tem uma mansão, é dele. Então é heliporto, tem a pista de pouso, é dele, e ninguém entra, só quem ele convidava, né? E hoje a família, né? O irmão dele, por exemplo. Uma ilha riquíssima, enquanto o cubano pega uma fila quilométrica para pegar 2 pães e um pedaço de carne.
E é claro que aí vem a celebração de movimentos contrários a Cristo, meus irmãos. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui. Porque o que eu quero incutir na sua mente nessa noite é que nós estamos falando de uma religião que odeia ao Senhor. Por isso, partindo para o final, nós vemos no Evangelho de João 15, 18 e 19, que diz assim: se o mundo vos odeia, eu louvo ao meu Senhor, porque vocês não sabem o quanto eu sou odiado pela esquerda. Eu recebo todo tipo de xingamento. É xingamento burro também, né? Mas eles xingam, né? É fascista, eles não sabem o que é fascismo. É nazista, eles não sabem o que é nazista. Enfim, termos que eles inclusive inventam, né? Você tem uma nova nomenclatura, né? Eles falam de homem cisgênero e não sei o quê. Tudo isso é para dominar a nossa mente. Mas o bom é que eles nos odeiam. O bom é que eles me odeiam. E isso para mim é bom. Eu gosto. Sabe por quê? Porque está aqui, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E quem está dizendo isso é o meu Senhor da glória. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. É por isso que quando tem crente ou pastor que é meio esquerdinha, os esquerdistas vão dizer assim: ah, você é um crente de primeiro. Você é eu conheço um pastor que, ó, beleza. Não é 100%, mas é aceitável. Ah, meus amados irmãos, nós não somos do mundo. Cristo continua: como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Salmo 119, 127, 128, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos. Que o Senhor Deus seja glorificado, seja louvado o Senhor. São todos retos os teus preceitos todos, e aborreço, aqui é odiar, e odeio todo o caminho de falsidade. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam, não abomino os que contra ti se levantam. Meus irmãos, não é só não ser de esquerda, é odiar a esquerda. Eu vou repetir, eu sei que depois talvez alguns irmãos falem assim: pastor Alex, não me chamar pastor para falar que não, né? Tá? Mas irmãos, é exatamente isso. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser de esquerda. O que eu estou dizendo aqui é que você deve odiar a esquerda. É isso que eu estou dizendo. Porque é bíblico. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, aqui a expressão é odiar. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam. Odeio-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sabe por quê? Porque o salmista não está falando dele. Se alguém me chama: ah, Alfredo, você é feio, você é magro, você é barbudo, você é fedorento. Sou não, irmãos, até sou meio cheirosinho, né? Mas assim, você, sabe, você tem mau hálito, ninguém te suporta. Ok, irmão, o que eu vou fazer? Vou perdoar. Porque é isso que Cristo ensina. Eu vou perdoar. Agora, alguém que se levanta contra o meu Senhor, não, aí não. Aí é meu inimigo. É por isso que quando nós temos um problema grave em casa, quando um filho adulto se rebela contra o Senhor, ele simplesmente quer se afastar. Mas você conversando com ele, fala: mas o que você pensa acerca do Senhor Deus? Ele diz assim: não, eu não quero nada com Deus, mas você, o que você pensa dele? Não, ele é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas, mas eu não quero nada com ele. Acolha seu filho, caminhe com ele, não abandone. Agora, se você, na mesma situação, pergunta para o seu filho: o que você pensa acerca de Deus? E ele diz impropérios, naquele momento, é seu filho. Naquele momento você vai dizer assim: pegue todas as suas coisas, saia de casa e me tenha por inimigo. Porque não sou eu, é o Senhor. Ora,
se temos que ter coragem para fazer isso, até mesmo com um filho, quanto mais com um movimento. E aí, qual a solução, né, para o cristão? Como é que nós vamos lutar contra isto? Amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre cosmovisão cristã, com base no que nós falamos hoje, se o Senhor Deus assim permitir. Mas, meus irmãos, a solução para nós é ter uma visão robusta, uma cosmovisão firme que seja das Escrituras. Não caia também na tentação de olhar para outros movimentos filosóficos ou políticos. Não, esse aqui, eu vou me engajar nisso aqui. Não, é a Escritura. Nós não precisamos disto. É claro que você, quando tem alguns teóricos, né, como, sei lá, Eric Voegelin, Edmund Burke, você tem tantos teóricos, né, que tratam sobre uma política mais decente, uma política mais... Ok, mas nós temos que ser cristãos com uma cosmovisão que venha das Escrituras. Naquela concepção, isso eu falarei amanhã, se o Senhor Deus quiser, olhando para todas as coisas pela perspectiva da criação, da queda, da redenção e da consumação. Amanhã eu vou falar sobre isso, como, por exemplo, o conceito de democracia, como é que nós podemos interpretar a democracia a partir das Escrituras Sagradas. Então isso requer uma visão crítica, eu preciso ser crítico sobre outros modelos apresentados, sempre utilizando o padrão das Escrituras, manifesto no Evangelho e na lei de Deus. Eu preciso, de fato, resistir. Existe uma extrema-direita, existe. Sabe qual é a extrema-direita? É o ANCAPs, é o anarcocapitalismo, é a extrema-direita. Porque essa ideia de direita e esquerda é confusa, ela mais confunde do que ajuda. Sabia disso? Porque, por exemplo, liberalismo é de esquerda ou de direita? Vamos lá, de liberalismo, é esquerda ou direita? Pois é, mas eles defendem, eles não têm problema com aborto, eles não têm problema com essa modalidade de casamento, não tem problema com nada disso. Isso aí para eles é tranquilo, porque eles estão preocupados só com a economia. E aí pastor, mas aí eles são de esquerda? Pois é, só confunde, não é? Mas se nós usarmos uma modalidade que nos ajude, pensando que quanto mais a esquerda, mais Estado, quanto mais a direita, menos Estado, a extrema-direita é o anarcocapitalismo. E o anarcocapitalismo afronta as Escrituras. É a extrema-direita, mas afronta as Escrituras. Porque ele defende uma sociedade sem Estado, quando o Estado é uma esfera do próprio Senhor Deus. Então é necessário que pensemos a partir da Escritura. Essa visão crítica, ela parte das Escrituras, sobre esses outros modelos apresentados, sempre utilizando o padrão das Escrituras, manifesto no Evangelho e na lei de Deus. Pastor, como é que eu sei que um espectro político, econômico, ele pode ser vivido por mim? Quando você percebe, por uma visão crítica a partir das Escrituras, se ele se aproxima mais ou se ele se distancia mais da lei de Deus e do Evangelho. É só isso. É óbvio que qualquer movimento que lute contra o aborto terá meu apoio. Terá meu apoio. Mas não por causa daquele movimento em si, mas porque isso diz respeito à lei de Deus, à lei do Senhor, ao sexto mandamento. Então, nós precisamos, irmãos, ter maturidade nisto. E, de fato, precisamos pensar conforme aquilo que a Escritura Sagrada nos ajuda. E, finalizando, qual o nosso perfil como crentes diante, dessa vocação? Primeiro, é tudo partir da soberania do Senhor Deus, sempre. Devemos conservar os valores eternos da lei de Deus, sempre. Saber que perfeição, sociedade perfeita só na glória, esse mundo jaz no maligno. Então não espere aqui, mas somente no momento em que estivermos no sábado eterno, temos o dever de ser radicalmente anti-esquerdista quanto ao seu pensamento, à sua agenda e às suas práticas. Não como uma opção política, mas como um crente que defende a honra do Senhor Deus. Cobrar para que a política sirva a toda a sociedade
Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos numa sociedade e nós precisamos ter maturidade política também. E pensar que a política ela não existe para servir a alguns. Eu me lembro que há muitos anos um grupo de pastores foi com um candidato a governador, isso em 1990, e lá vai pancada. E aí, sabe o que eles conversavam lá com aquele candidato a governo? Olha, porque os católicos ganham terreno para construir igreja, nós evangélicos não. Você vai dar terreno para a gente? Eu pensei assim, coitado desse candidato, né? Porque tem milhares de denominações, mas não tem bairro, né? Não tem casa, só igreja. Não devemos pensar assim. Mas nós devemos ser justos e precisamos ter equilíbrio e maturidade para pensar sobre o papel da política e exigir um Estado mínimo não intervencionista. Isso daqui, irmãos, pensar em Estado mínimo que não interfira, não está baseado numa política ou numa filosofia, mas em Romanos 13. É lá. É ali que está o ponto. Da maneira como eu devo ver o Estado. E aí eu gostaria de encerrar, ficou aqui como o primeiro slide, eu errei aqui, mas enfim, aqui. Quais são os tipos de socialistas dentro da igreja? Né? Aqueles crentes que, de alguma maneira, aderem. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Nós temos 4 tipos de esquerdistas dentro das igrejas. Nós temos o convicto, o iludido, o passivo e o funcional. O convicto é aquele que defende abertamente. Não, é isso mesmo, temos que votar na esquerda, nosso candidato tem que ser da esquerda, nada de direita, nada de tudo, e tudo para eles é extrema direita, extrema direita, porque a direita é nazista, é fascista, é mentira, irmãos. Nazismo e fascismo eram movimentos socialistas e que vieram do comunismo. Isso é história, mas aqui não dá tempo, né? Mas esses aqui são convictos, eles defendem mesmo. Não, eu sou de esquerda mesmo. Eu sou da teologia da missão integral, acho interessante, etc. Ok. Mas existem aqueles também que são iludidos. Quem é iludido? Ele não defende abertamente a esquerda, mas ele faz concessões porque ele acredita que está do lado certo da vida. Ah, não, a esquerda ela é pelos pobres, ela é pelas mulheres, ela é pelos indígenas. Então, é esse lado aí que é certo. Eu, como crente, ele é iludido. Porque primeiro a gente sabe que eles não estão do lado de ninguém, a não ser deles mesmos. E ao mesmo tempo, essa pessoa ela vive a ilusão de que ela está fazendo algo bom. Mas existem também aqueles passivos. Irmãos, você sabe quais são aqueles que ajudam mais a esquerda? Não são os convictos nem os iludidos, mas são os passivos. Sabe quem é o passivo? Diz assim, meus irmãos, política não se discute, não. Cada um vota em quem quiser. Pare com isso. Né? Não, tem que ter neutralidade. Né? Esse negócio de você discutir, de você revelar sobre candidatos da esquerda, da própria esquerda, pare com isso. Nós somos crentes. É o evangelho, é a Bíblia, a pregação. Né? Estes são os que mais auxiliam os movimentos de esquerda. Porque ele abarca todos numa linguagem que pode convencer. Então, se existe na igreja algum querido irmão que é passivo, que diz assim, não, política não se discute. Meu querido irmão, se você pudesse contar as inúmeras vezes que a Escritura Sagrada trata de política, seja por narrativa, seja por poesia, leia o Salmo 2, seja por doutrina, está tratando lá. O próprio Cristo trata sobre isto. Agora, irmãos, também existem os funcionais. O que é o esquerdista funcional dentro da igreja? É o camarada que critica, não, é comunismo, ixi, isso é coisa do diabo. Não, socialismo, de jeito nenhum, não, eu não quero nem saber, não, partidos de esquerda, sou contra, é a Escritura Sagrada, mas eles defendem algumas pautas sem saber. Eu vou fazer aqui uma pergunta muito delicada, mas farei.
Quando nós criamos as nossas meninas, as nossas filhas, qual é o seu maior alvo para ela? É que ela seja uma boa dona de casa, esposa e mãe? Ou que ela seja uma profissional que consiga ganhar dinheiro? Sabe o que é isto? Me permitam, irmãos, com carinho pastoral de verdade. Esse tipo de pensamento, vocês já entenderam, né? O que eu quis dizer. Isso é feminismo. Você está defendendo uma pauta feminista. Sabe quando a filha chega para o pai? E não que a filha não possa fazer uma universidade. Claro que pode. Minha filha fez. Teve todo o nosso apoio. Claro que ela fez. Obviamente, uma universidade voltada para aquilo que pode ajudar em casa. A minha nora até hoje está em dúvida, né? Que é a Etienne, está em dúvida o que fazer, porque ela quer fazer uma disciplina, um curso que ajude no CICI. Ela está pensando na educação dos filhos. Então, ok, não tem problema nenhum. Mas, meus amados irmãos, quando uma filha chega e diz assim, pai, eu não quero fazer faculdade, quero me preparar, quero fazer curso de culinária, de como cuidar da casa, de como quero fazer os cursos da Simone Quaresma e tal, não sei o quê. Qual é a sua reação? Você fica feliz? Ou você fica frustrado? Se você fica frustrado, meu querido irmão, isso tem nome. Feminismo. Então existem aqueles que são funcionais, estão tão arraigados que não percebem. Acham que aquilo é de só menos importância. E é necessário que a gente pense sobre isto. Aí agora sim, eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês. Desculpem lá, o velhinho aqui é ruim de computador mesmo, viu, irmãos? Aí, um copo de leite. Você vai na minha casa, diz assim, pastor, você tem leite aí? Tenho. Quer tomar um copo de leite? Quero. Aí eu vou lá, pego o copo. Leite maravilhoso, gostoso. Para quem não tem intolerância, né? A lactose. Você olha nesse copo. Mas, de repente, neste copo, surge das suas profundezas isso. Aí você diz assim, pastor, tem uma mosca aqui no meu leite. Aí eu, de maneira muito inteligente, muito prática e econômica, vou lá, pego os 2 dedos em formato de pinça, pego a mosca, dou uma balançada para economizar o leite, jogo a mosca fora e digo assim, agora pode beber. Você vai dizer assim, pastor, não dá. Não dá para beber porque tinha uma mosca nesse leite. Eu vou dizer, mas peraí. Primeiro, a mosca já foi até tirada. Segundo, rapaz, olha o tamaninho da mosca. Olha só. Olha o tamaninho dela para a quantidade de leite. Como é que você vai estar me dizendo que todo esse leite foi comprometido com essa mosquinha? Deixe-me dizer uma coisa séria para você, meus irmãos. Qualquer concessão para o pensamento de esquerda, por menor que seja, é isso que acontece. E sabe o que é o leite? O leite é o evangelho. Sabe o que é a mosquinha? É o votozinho que você coloca na urna para eleger um candidato de esquerda. Não, pastor, ali, né? Acho que ele vai fazer um bom trabalho. Ele é de esquerda, mas ele vai fazer um bom trabalho. Meus irmãos, qualquer cristão que se diga cristão e defenda, por menor que seja, qualquer aspecto da esquerda, da esquerda, todo o evangelho está comprometido no seu coração. Todo. Porque a esquerda não é uma mera filosofia, que eu posso agregar em todo ou em parte. É uma religião que no meu coração substitui o evangelho, ainda que seja numa pequena parcela. Se ela está lá, ela vai colocar a perder
todo o Evangelho no meu coração. E por uma razão muito simples. Dentro daquela pauta que eu defendo, se você tem um confronto entre Evangelho e a pauta, você vai defender a pauta. Você vai dar um jeito de defender a pauta. Você vai criar narrativas distorcendo o Evangelho para defender aquela pauta. Meus irmãos, concluindo, eu não estou aqui dizendo para você não seja de esquerda, vamos ter um Brasil melhor, etc. Ok, pode até ser, não, faz parte, eu não sou ingênuo. Mas o meu objetivo aqui é pastoral. O meu objetivo aqui é a glória do Senhor. Meu objetivo é 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Abra a Bíblia e vamos ler agora todos juntos. Por favor. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, a santa palavra de Deus. Leiamos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, cujo nome é digno de toda honra, glória e bendizer. Nós te louvamos, ó Senhor, porque és Rei do universo. Estás acima de tudo e de todos, meu Senhor. De ti provém tudo aquilo que temos, ó Senhor, Deus e Pai. Incluindo a nossa redenção, que vem através de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o sacerdote sobre a casa de Deus, o novo e vivo caminho. Nós te louvamos, porque foi-nos revelado o mistério do Evangelho. E, ó Senhor, ao olhar para o mundo e as suas ofertas, muitas delas, ó Deus, que afrontam diretamente a tua santidade e a honra de Cristo, foi-nos revelado, ó Deus, o caminho perfeito. Ó Senhor, que de fato no nosso coração venhamos a hostilizar, meu Pai, tudo aquilo que se levanta contra teu Filho. Por isso, ajuda-nos, dá-nos maturidade e abençoa-nos como igreja nessa nação. Que seja uma igreja, ó Senhor, una, universal, santa e apostólica. Porque estas são as características da tua igreja nessa terra. E ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém.